Boa tarde, você que está aí do outro lado, né? Quer conhecer um pouco também do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, né? De antemão, eu peço que você já curta o vídeo, né? Deixa aí positivo aí, para que eu possa me motivar e já começar a fazer outro vídeo se você gostar. E deixa aí no comentário o que você acha, se eu estou errando alguma coisa, se você acha diferente, né? Você que já entende mais do que eu. E a gente vai pode se comunicar de alguma coisa. Primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, né? A gente sabe que tem os evangelhos, né? Que é Mateus, aí Marcos, Lucas e João. Aí passa para o livro dos Atos, né? Ali já começa a história da palavra de Deus sem Jesus Cristo estar presente, né? Ali vivo, né? Já estava presente, mas já tinha ressuscitado. Ele não estava presente antes da ressurreição, ele estava presente depois da ressurreição, passou 40 dias com os seus discípulos, passou 40 dias, né? E este livro é descrito, né, pelo nosso apóstolo Paulo. Vou falar bem rápido, né, para poder... Ele começa dizendo, né, no primeiro tratado, ó Teófilo, eu comecei falando o que Jesus fez, né? E ensina, né? O primeiro tratado dele, o Paulo começou falando o que Jesus fez e ensinava, né? Aquele tempo lá. Aí ele vai dizendo, né? Até ter sido elevado aos céus, dei mandamentos, né, por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que ele tinha escolhido. Quem escolheu os apóstolos? Jesus escolheu os apóstolos, né, que Paulo chama de apóstolo ali, que são os 12, né, até então eram 12, né, antes da morte ali de Judas Iscariote. Aí, quando ele começa dizendo no versículo 3, ele diz assim, né, tendo ele padecido, ele ressuscitou e apareceu ali para o seu discípulo, né? E ele deu provas inigualáveis, inexplicáveis ali do que ele tinha vivido, né? E naquelas provas, no verso 4, ele fala lá para o seu discípulo ali, né? Que ficasse em Jerusalém e guardasse toda a palavra dele, da palavra de seu pai, o que ele tinha dito. Por que ele tinha que ficar em Jerusalém? Porque quando ficasse lá, o Espírito Santo, na verdade, João tinha batizado com água, né? Mas ele ia ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, que naqueles dias próximos. Aí ele pediu, né? Paulo dizendo que Jesus pediu ao discípulo que ficasse ali. Quanto tempo Jesus ficou ali? Fala no verso 4. Ele ficou durante 40 dias com seus discípulos, né? E aquele momento foi muito importante para o discípulo, né? Jesus apresentou a ele, como Paulo está falando, passou os 40 dias, muita gente não sabe qual foi o tempo, né? Mas foi 40 dias que ele passou lá. E quem é esse Teófilo? É uma pessoa importante, né, de Paulo ali, que eles estavam conversando, Teófilo, né? E no verso 6, o que acontece ali no verso 6? Estando eles reunidos, estando eles ali reunidos, né, perguntaram a ele, uns que estavam reunidos, perguntaram a ele por que ele não fazia logo ali, ele não fazia, restaurava logo Israel naquele tempo. Aí no verso 7 eles disseram para ele, não compete não compete a vós o tempo ou a época da autoridade, da própria autoridade do Pai. Não compete a vós o tempo que ele quer, nem a mim, nem a vós não compete o tempo que ele vai decidir restaurar Israel, ou fazer alguma coisa. Não competiria aos discípulos, né, saber, mas sim a ele, a própria autoridade. Aí no verso 8 ele vem dizendo, mas quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Israel, né, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até terra mais distante. Olha, o Espírito Santo vai descer em vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, não só aqui, né, em Israel, mas em terra mais distante, não só aqui em Jerusalém, não só aqui na Judéia, mas terra mais longe.
Ele conversando lá naquela reunião, né, naqueles 40 dias, e dizendo isso. Tendo dito isso, ele foi levado na frente deles ali, né, e uma nuvem o escondeu, recebeu e escondeu dos seus olhos, no verso 9. E no verso 10, chega ali os varões galileus até ele, aqueles varões em Galileu, chega dois varões apresentados até eles, né? Apresentaram-se dois varões, né, até onde eles estavam, né, os seus discípulos lá. E a gente vê que ele estava ali. Aí, quando se apresenta ali no verso 11, aí ele explica: por que estáis vós, varões galileus, olhando para os céus? Por que é que estáis vós olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês veem subir, ele vai descer da mesma forma. Aí até aí a gente vai entendendo, né, que Paulo está falando que foi acontecido entre eles ali, que aconteceu. Aquele relato, né, contando para Teófilo, no primeiro tratado, que fala lá, no primeiro tratado, ó Teófilo, né, ele falou das coisas que Jesus fez e ensinava, né. Aí no verso 12, tendo os dois varões aparecido até ele, ele já começa a falar. Ele se reúne, né, ali no cenáculo, no local lá, que ele estava lá, o cenáculo, chamado cenáculo, no local que ele estava lá, que estavam residindo Pedro, né, todos os discípulos, Pedro, Tiago, André, João, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Judas, Tadeu, né, e Felipe, filho de Alfeu. Todos eles estavam residindo naquele local. E o que eles faziam lá? Permanecendo em súplicas, em orações, né, tanto eles como as mulheres e a mãe de Jesus e seus irmãos. Ali a fala que a Bíblia, se for olhar, tem momentos que ela fala lá no capítulo 6, do verso 3, irmãos de Jesus, quem são os irmãos de Jesus? Fala de Tiago, fala de Judas, fala de Simão e fala de José. Ela não é bem clara dizer se os mesmos discípulos são, tem irmãos ali dos que eram 12 passaram a ser 11, tem irmão. Mas ela é bem clara em dizer que tinha tanto aqueles lá, agora a gente já entende, os 11, como tinha mais as mulheres, a mãe de Jesus e seus irmãos. Então, nesse momento, ela já diferencia, né, os discípulos dos irmãos. E seus irmãos estavam também lá. No verso 14, ali a gente já entende que Pedro, no verso 14, né, quando passa lá no verso 13, fala lá da reunião de Maria, da reunião que Maria teve com com todo mundo, com aquelas pessoas orando, né, os discípulos, aquela harmonia do Espírito Santo sobre eles, e eles acreditando no Espírito Santo sobre eles, né. A gente vê agora no versículo 15 que Pedro se levanta, né, e fala, né, ora, eram 120 pessoas, né, que estavam ali presentes. Ele disse, tudo isso aconteceu no verso 16 para que se cumprissem as escrituras, né, que foi dito pelo Espírito Santo através da boca de quem? Através da boca de Davi, né, que o guia, né, que Judas ia ser o guia que ia levar para prender Jesus. Já estava dito, aconteceu uma coisa que era previsto, né, para aquela pessoa. Tomara nós que não tem essa coisa prevista para nós, né, ser conduzido para o lado ruim da palavra de Deus, mas que a gente tenha um bom caminho, né, a gente não seja participantes e discípulos de Jesus, porque a gente entende, né, ir de fazer discípulo, né, assim, de fazer discípulo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não for, não será, né? Então a gente é um discípulo, tomara que nós, discípulos de Jesus, e discípulos de Jesus, a gente não seja cometido por esse mal, né? No verso 17, né? Aí ele fala, Pedro disse, ele era um de nós e era participante desse ministério. Mas por que aconteceu isso? Porque ele
participante ali da sua maldade, né? Ele construiu, ele fez um campo, comprou um campo, né, para ele, e caiu sobre ele ele caiu no meio desse campo, né? As suas entranhas foram derramadas ali no meio, foram todas derramadas, né? No verso 18, ele fala que todos de Jerusalém ali foram testemunha desse campo lá, que era, sua própria língua era o Sedemar, quer dizer, um campo de sangue. A gente entende que esse campo de sangue foi a própria morte dele, né? Ele comprou para ele essa morte, para ele. Ele escolheu isso. Você não escolha esse campo, ser contra a palavra de Deus. Quem crê e foi batizado, quem não crê está condenado. Se você crê e foi batizado, você, sendo aqueles 12 ali, né, que estão crendo e permanecendo, mas é aquele ali, Judas, ele creu, mas ele creu, mas também não creu, né, porque ele se desviou da palavra de Deus. A gente vê ali no século, na parte do versículo 19, que ali era tudo que aconteceu era notório, né? Era eles. Era algo claro que aconteceu naqueles dias, né? Sobre o seu discípulo. No verso 5, isso está escrito lá no livro de Salmos, falando no verso 20, está escrito no livro de Salmos, né? Que ele perdeu a sua casa e não pode mais retornar para ela, e outro ocupou lá o seu lugar desse negócio, né? E isso era necessário, e é necessário, né? Que os irmãos, e é necessário que todos os homens que participaram, né? Desde a morte ali de João, no verso 21, até é necessário que todos os homens participem até o dia que Jesus foi levado ao céu, né? Aí ele fala lá, é necessário que todos os homens que participaram até o dia que Jesus foi levado aos céus, né? Um desses sejam, né, testemunha da ressurreição ali de Jesus, no verso 22. Desde a morte de João, ali no verso 23 agora, até os dias que Jesus foi levado aos céus, né, era necessário que tivesse um ali, que fosse também testemunha como os 11 já eram, porque Judas saiu e tinha que ter um que tinha que ir preencher o lugar de Judas. E quem era esse que foi preencher o lugar de Judas? O lugar de Judas ali, vamos entender ali que dentre os dois, foram escolhidos dois, né, um chamado Basabás, que quer dizer o justo, e Matias, para ser o discípulo. E eles começaram no verso 25, começando a orar, né, e dizendo assim: Tu, Senhor, conhece o coração dos homens, diz quem é deste daqui que pode ser um de nós. Aí, no verso 20, no verso 26, a gente vê que caiu a sorte sobre Matias. Matias foi o que foi ser entre os participantes, foi contado entre os 11, né, que passou a ser 12. A gente já entende aí, meus irmãos, que Matias foi agraciado, né? Até o nome dos discípulos na Nova Jerusalém, no muro lá no Novo, você vê no livro de Apocalipse, no muro da Nova Jerusalém, fala no nome de cada um, né? E nas portas da Nova Jerusalém tem lá o nome de cada discípulo. Se você ler lá depois do capítulo 16, lá no Apocalipse, você vai ver que fala que esses deles estão lá, né? No nome, tanto no muro da cidade, né? Tá lá numa coluna, como estão também nas portas. Aleluias. Então, você que gostou desse vídeo, se você diz alguma coisa, se não gostou, você comenta alguma coisa e curte, né? E é isso. Até mais. Pai do Senhor.